Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu tenho certeza que você conhece quais são os seus pontos fracos. Nós somos bons em nos automapear. É lógico, cada um sabe aquilo que não consegue fazer. Mas há coisas que você mesmo coloca um limite. Não foi Deus que colocou um limite. E então, quando ele chega na sua vida, a primeira coisa que ele faz é tirar este limite. Eu tinha colocado um limite na minha vida, timidez. Não sei falar, não posso falar, não vou conseguir nunca falar em público. E Deus, quando chegou na minha vida, ele tratou esse limite, tirou o limite e disse: a tua fraqueza vai se tornar a força. Vamos ler Abacuque, Abacuque capítulo 3, no versículo 19. Abacuque diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Se você lesse esse versículo de forma isolada, você diria: não, que força que tem esse profeta. Mas se você ler o livro todo, capítulo 1, capítulo 2, você vê que ele está enfrentando o caos. Ele se sente fraco junto com o povo. Mas no decorrer da sua intimidade com Deus, Deus começa a fortalecer o profeta. Começa a liberar palavras para o profeta. E o profeta, nesse capítulo 3, ele diz: Senhor, a situação realmente está caótica. Eu olho para a figueira, não tem fruto. Eu olho para o gado, não tem nada. Ao meu redor tem falta de tudo. Se eu pudesse resumir o versículo, do versículo 17 até o 18, eu diria que o profeta diz: Senhor, está faltando tudo. Está faltando dinheiro, só tem dívida. Se a gente trouxesse para o mundo atual, está faltando emprego, está faltando estabilidade, está faltando tudo. Mas Deus não muda o cenário. Sabe o que Deus muda? O interior do profeta. O cenário continua o mesmo, mas de repente o profeta sente força e dá um grito no meio da crise. Esse grito que você acabou de ler comigo: Deus é a minha força. Ele é a minha fortaleza. Ele me dá força para eu poder, força e velocidade. Olha só, uma pessoa desanimada, ela é parada. Uma pessoa animada, com o ânimo que vem de Deus, ela vai correr. Então, Moisés, desanimado, ficou parado 40 anos lá no deserto, antes de ter um encontro com a sarça. Agora, Moisés, animado, ele correu de volta para o Egito com a ajuda de Deus, e assim ele pôde ser instrumento de Deus para libertar uma nação inteira. Ele não acreditava nele mesmo, Moisés. Eu não sei falar, quem sou eu? Ninguém vai acreditar em mim. Ele deu 1000 desculpas. Para toda desculpa, Deus dava para ele uma palavra: eu sou contigo, eu estou com você, eu te dou boca, eu estou contigo, a minha presença vai contigo. É a mesma coisa, você pode dar qualquer desculpa para Deus agora. Eu não consigo, Senhor, eu não consigo enfrentar esse problema. E Deus fala: ótimo, você não precisa enfrentar, deixa eu trabalhar nesse problema, deixa que eu esteja na frente. Olha o que Abacuque disse: ele vai te dar força no decorrer. Enquanto ele trabalha, ele te dá força. Enquanto ele te trabalha, ele te dá velocidade. Enquanto ele trabalha, ele te dá força para você sair do vale e subir ao encontro dele. Porque enquanto você estiver só no vale, você só olha para o problema. Quando você sobe em direção a Deus, quando eu oro, eu subo. Quando eu adoro, eu subo. Então eu começo a ver os recursos de Deus. Enquanto, lembra quando a multidão ficou ouvindo? Jesus não tinha pão e a multidão tinha fome. Os discípulos não tinham solução. E Jesus perguntou: o que é que vocês têm? Eles achavam que aqueles 5 pães e 2 peixinhos não fariam a diferença. Eles ainda estavam com mentalidade de vale. Mas entregaram para o Senhor. Então, quando entregaram para o Senhor, eles começaram a ver que eles não podiam mais ter essa mentalidade. Quando você entrega o pouco que você tem para Jesus, ele multiplica.
É só você entregar. Entrega um pouco de fé, um pouco de alegria, um pouco de confiança que você tem, ele vai multiplicar. Fala, Senhor, entrega um pouco de tempo para Deus, que é o devocional, e você vai ver como que vai ser o resto do seu dia, porque ele vai se manifestar em todo o momento. E quando eu olho, sabe, quando Deus diz que ele usa a nossa fraqueza para se tornar força, ele ensinou essa lição lá em Gênesis. Em Gênesis, quando Deus estava falando com Adão e Eva, Deus falou assim, olha, a serpente vai ferir o calcanhar do descendente, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Essa foi a primeira lição, claro que se referia a Jesus. Mas o que ele estava falando? Aprende com Jesus. Aquilo que era para a destruição se tornou vitória. Porque com o pé que ele estava ferido, ele pisou na cabeça da serpente. Você entendeu? Aonde as trevas te feriram, essa é a sua força. Aonde que as trevas me feriram? Na timidez. E aonde que hoje o Senhor usa a minha força? Para falar, viu? É para confundir mesmo os homens e para mostrar que ele é Deus. Então Deus fez isso com Moisés. Josué, ele estava conformado por ele. Ele seria o segundo homem para sempre. Ele não tinha ambição. Ele tinha medo. Ele foi criado como escravo. Não esqueça que Josué, ele devia ter traumas, feridas, porque ele viveu lá no Egito como escravo um bom tempo. Então ele tinha memórias, coisas que o limitavam. Por isso que você não vê Josué querendo... Moisés morreu e ele chorou, porque amava Moisés. E ele chorou não só porque amava Moisés, porque ele não se sentia capaz de substituir Moisés. Por isso que Deus, o capítulo 1 do livro de Josué, é Deus falando o tempo todo, Josué, é você mesmo que eu quero usar, porque todos vão ver que sou eu em você. Não é porque você é uma pessoa tremendamente carismática que ama a liderança. Não, você nem ama a liderança, mas você vai exercer uma liderança maravilhosa, porque eu sou com você. E assim a gente vê, do capítulo 2 em diante, um Josué irreconhecível, que nada o detém. Gigantes, muros, Jordão, problema com o povo, nada o detém. Ele tem força, ele tem velocidade, ele tem ânimo, porque a fraqueza dele se transformou na sua força. Nós temos ainda uma outra pessoa que a fraqueza dela se tornou, na verdade, a sua força, o gadareno. Gadareno já é outra história, né? Ele era possesso, ele era envergonhado diante de toda a cidade, ele era violento, nada segurava a violência dele, e ele era uma pessoa totalmente desorganizada. Ele era uma pessoa que envergonhada, humilhada, que andava nu o tempo todo, ferido fisicamente, e chega Jesus na vida dele e o liberta. O que falta para o gadareno? Moral, porque quem vai acreditar nesse homem? Tudo bem, estou vendo que ele foi liberto, mas quem vai acreditar nele? Quem que vai confiar nele? Mas justamente a fraqueza dele, Deus usou como força. Ele se tornou o grande evangelista da cidade. A gente encontra ele depois de liberto, sentado em seu perfeito juízo, vestido, obedecendo Jesus de ficar em Decápolis e ainda evangelizar as 10 cidades com o seu testemunho. Quer dizer, a sua fraqueza se tornou a sua força. O que eu tenho a dizer para você? Coloque aqui nos comentários qual é o nome da tua fraqueza. Talvez seja a tua fraqueza se chame medo, a tua fraqueza se chame timidez, a tua fraqueza se chame tristeza. É nesta fraqueza que Deus vai te usar. Tenha certeza. E você vai poder dizer como o profeta Abacuque, Deus me deu força para subir. Eu vou ler de novo, tá? Porque merece ser lido de novo esse versículo, Abacuque 3:19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Uma corça que anda em lugares baixos, ela é presa. O predador vai acabar com ela.
mas uma corça que obedece ao seu instinto. O instinto da corça é subir. Ela só desce para beber, ela só desce para pequenas coisas, mas ela sobe de novo. O lugar dela, a atmosfera dela é o alto. Então, o que o Senhor está te dizendo? Você tem que viver aqui. Enquanto você viver, a sua vida é normal. Você tem um trabalho, você tem uma família, mas nunca deixe de subir na minha presença para receber força e velocidade, para que você não seja destruído nos lugares baixos. A tua fraqueza eu transformo em força. Confia no Senhor. Vamos orar agora? Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, dizer que a fraqueza nos ensina algo que a força nunca ensina, uma dependência real de Ti. Senhor, onde nós nos rendemos, o Senhor se manifesta. Por isso que o Senhor não promete um terreno fácil, o Senhor promete pés firmes. Dá pé firme a cada um aqui, que cada um possa experimentar salvação, força, renovo, restauração, em nome de Jesus. E eu clamo, Senhor, por cada crise, por cada problema que está sendo apresentado agora. O Senhor é o Deus que, quando toca, algo acontece. Que o teu toque de poder e de milagre possa se manifestar na vida de cada um hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Os lugares baixos não é o teu habitat. O teu habitat é estar sempre com o Senhor. Que o Senhor renove as suas forças. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito.